Olá pessoal, muito bem-vindo às nossas aulas aqui do Conquiste Seus Sonhos. Eu sou o professor Vitor Grilo e hoje a gente vai começar um módulo novo, um eixo novo para você que quer passar na sua prova do Enseja, você que quer realizar os seus objetivos, aí conquistar o tão sonhado diploma do certificação. Olha, vem comigo que esse módulo, pessoal, é bem tranquilo, é bem fácil e é fundamental, tá? Se você quer passar na sua prova, você tem que acertar os 4. Bom, o que a gente vai ver aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre ciências humanas e suas tecnologias. É o começo de tudo, a nossa primeira aula. Pessoal, já vou falar bem a verdade para vocês, tá? Dos 4 eixos, esse é o eixo mais fácil na minha opinião, tá? É o que tem menos conteúdo, é aquele que os conteúdos são mais superficiais, então você consegue realizar com mais tranquilidade para a sua prova, tá? E hoje a gente começa com um tema bem tranquilo, bem fácil, que nas últimas 2 provas do Enseja caíram pelo menos uma questão. Em uma delas caiu uma questão, na outra prova caíram 2 questões. Portanto, é um tema muito simples, muito fácil, mas que certamente vai cair no Enseja 2020, 2021, 2022 e assim por diante. Então fica atento, acompanha aqui que tudo que eu vou falar já caiu em prova, beleza? Mas antes de começar nossa aula, não esquece, vai aqui no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante na continuidade desse projeto que é totalmente gratuito, tá bom, pessoal? Então dá aquela força, curte o vídeo, comenta aqui embaixo para a gente poder continuar, tranquilo? Então vamos começar. Hoje, o que a gente vai falar, Heitor? Bom, hoje a gente vai falar sobre 3 temas fundamentais: cultura, memória e identidade. Então vamos lá ver o que é isso. Bom, pessoal, com relação à cultura, o que vai cair na sua prova? Primeiro ponto, pessoal, ele meio que tenta falar o que é cultura para você, tá? Não cai a definição de cultura na sua prova, mas cai mais ou menos o que é, tá? O que você tem que saber? Quais são as expressões-chave que certamente vai cair na sua prova? Bom, o primeiro ponto que ele vai falar, pessoal, que a cultura nada mais é do que uma identidade social. Vitor, o que significa isso? Significa que é aquela que a gente pode olhar para um povo, para um coletivo, por exemplo, para os brasileiros, né? Um coletivo de pessoas que vivem no Brasil. Então, quando a gente vê dentro de um grupo social, né, que tem ali a mesma identidade, ou seja, aquilo que são semelhantes entre todos, tá? Então, na sua prova, isso é que ele vai chamar de cultura. Pô, Heitor, só isso? Não cai a definição de alguém? Não, não cai. Fica tranquilo que é só isso que cai para sua prova. Basicamente, pessoal, o que você tem que levar também? Uma frase que cai sempre. Basicamente, que cultura são os hábitos e os costumes de um mesmo povo, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos hábitos e costumes de um mesmo povo do Brasil, por exemplo, concorda comigo que é diferente do Japão, que é diferente da China, que é diferente da Espanha? Portanto, cada povo tem seus próprios hábitos, sua maneira de estar no seu dia a dia, das coisas que faz e também nos costumes, né? Naqueles pequenos detalhes, do jeito de se estar no ambiente, o jeito de fazer as coisas. Cada povo tem o seu jeito, tá? É muito importante falar, pessoal. Por exemplo, uma cultura, por exemplo, de um país, ela nunca é melhor do que outra. Ela é simplesmente diferente, tá bom? Nunca existe uma cultura melhor do que a outra. Ah, mas aquele outro país é mais desenvolvido. Isso não interessa, tá bom? Cultura é sempre importante, independentemente de qualquer país. Tranquilo até aqui? Você vê que é bem fácil, né? Mas ó, o que você tem que saber? Que no mundo existe uma enorme variedade cultural, tá? Ou seja, cada país tem uma cultura diferente e dentro de cada país também eles mudam. Concorda comigo que o pessoal de São Paulo tem certos hábitos, certos costumes que são de repente diferentes do pessoal do Rio de Janeiro? Concorda comigo que o pessoal do Rio de Janeiro tem certos hábitos e costumes diferentes do pessoal do sul do Brasil, né? Que é diferente, por exemplo, do pessoal de Tocantins, que é diferente do pessoal do Piauí? Concorda? Cada estado tem seus hábitos e costumes diferentes, beleza? E dentro de cada estado, muitas vezes é tão grande o Brasil, pessoal, que também é diferente, né? Eu, por exemplo, falo de São Paulo,
né? Às vezes, por exemplo, dependendo da região que você está, certos hábitos e costumes no dia a dia são bem diferentes. Pessoal da Zona Norte, pessoal da Zona Sul. E de repente, de onde você está falando, você deve estar pensando, pô, aqui na minha região também. Dependendo do bairro que eu vou, se eu fizer determinada coisa, é completamente diferente. E é isso mesmo, tá? Isso tudo, pessoal, são reflexos da nossa cultura. Porém, a sua prova vai mais além, tá? Aí você tem que ficar atento. O que ela vai dizer? Que os hábitos culturais, eles também mudam de acordo com o tempo. Exatamente. Você já deve ter ouvido, por exemplo, falar, né? Os seus pais ou seus avós falavam, na minha época não era assim. As coisas não se faziam dessa forma. Exatamente. Mesmo que você esteja numa região, pessoal, ao longo do tempo, os hábitos mudam. Concorda comigo que certos hábitos que nós temos hoje em dia em nossa sociedade são muito diferentes, por exemplo, de quando a gente estava em 1920, 1930, né? As coisas mudam, as coisas vão evoluindo, então as coisas elas são diferentes, tá? O tempo influencia sim no nosso modo de vida. E teoria, isso cai na prova? Cai exatamente assim como eu falei. Só isso, guarda no seu coração, anota tudo no seu caderno e vamos continuar. Heitor, outro ponto que cai, o que é? Bom, eu vou falar para você, é a questão da memória. E aqui cai bem facinho, bem tranquilo para a sua prova, mas isso aqui, olha, toda a prova também cai, tá? Então fica esperto. Ele vai falar na sua prova, vai te perguntar, pô, existe a memória individual e a memória da história. É a mesma coisa? Mas você que está estudando aqui no Conquiste Seus Sonhos vai falar, não, eu vi isso numa aula lá, existe coisa diferente. Exatamente, olha só. Memória individual, pessoal, o que você tem que saber? É aquela memória que eu tenho de alguma coisa, né? Por exemplo, quando você lembra de alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e tal, né? Você tem ali na memória. Só que é o seguinte, você concorda comigo que as coisas não acontecem exatamente como a gente lembra? Ainda mais quanto mais tempo, parece que a coisa, né, vai passando, a gente vai meio que esquecendo. É normal. Por quê? O que a sua prova vai falar e você tem que saber? Que a memória individual, pessoal, que a gente tem, por exemplo, ela é um reflexo de alguma coisa que passou, tá? É só o teu ponto de vista sobre uma situação. Concorda comigo? Né? Quando você de repente lembra, por exemplo, de uma época que você trabalhou em algum lugar, né? Você lembra de determinados dias, você não lembra todos os dias, você lembra de alguns momentos que você gostou muito ou que você não gostou nada, então você vai lembrando desses pequenos detalhes. O nome disso é memória individual, porque pertence a um indivíduo. Só que quando a gente fala de algo do passado, por exemplo, uma memória histórica, né? Por exemplo, descobrimento do Brasil, né? No ano de 1500, quando a gente fala do descobrimento do Brasil, a gente não está falando um relato de uma pessoa, né? Como é que a gente sabe que aquilo aconteceu lá atrás? Porque a gente seleciona várias memórias individuais, e não só, algo que eu vou falar daqui a pouco, e a gente vai colecionando diversos fatos históricos, guarda essa expressão, e aí quando a gente junta vários, a gente tem a ideia de um. E isso é a memória histórica. Essa é a memória da história que você tem que saber, tá bom? Então, memória individual, uma pessoa. Memória histórica é o conjunto de várias. Beleza? Só essa diferença que é importante pontuar, porque isso já caiu na prova, então é bom citar. Outra coisa que você tem que saber, quando a gente fala essa questão da história, pessoal, como eu já disse, é uma seleção de vários fatos e eventos, tá? E também memórias de forma organizada que são reconhecidas pela sociedade como um todo, né? Então imagina só, por exemplo, o descobrimento do Brasil, a gente está falando dele agora, né? Então eles vão pegar textos da época do descobrimento, poemas que foram escritos na época, relatos que foram deixados em texto, né? Na época não existia foto, mas se existisse, né, certamente eles iam utilizar aquelas fotos. De repente, materiais daquela época também podem ajudar a retratar como é que foi. Então eles colecionam, pessoal, eles guardam e analisam todos esses tipos de documento. Tudo aquilo que eles guardam é o reflexo de uma história. Que já pensou, por exemplo, se eles só pegassem a opinião de uma pessoa daquela época, né, ou então de apenas um texto daquela época? Pô, podia ser apenas a visão de uma pessoa,
Mas não, o que a gente aprende sobre história é o conjunto de vários fatos históricos, que é isso que você tem que saber para a sua prova. Portanto, pessoal, a sua prova ela vai te perguntar exatamente isso, né? Sobre a questão da pesquisa. Bom, o que você tem que saber da pesquisa? A pesquisa, pessoal, ela é algo que, primeiro, é o que a gente usa todos os dias, né? Por exemplo, quando você quer saber como é que faz uma receita de alguma coisa aí na sua casa, você pesquisa onde? Na internet, na verdade. Quando você quer estar conversando com alguém, quando você pergunta, pô, como é que foi seu dia hoje? De uma forma bem informal, você está fazendo uma pesquisa, né? Quando você está no trabalho e pergunta para o chefe, olha, como é que se faz determinada coisa? Você está fazendo uma pesquisa. Então, toda vez que a gente quer saber alguma informação, a gente está pesquisando, tá? Porém, existem os pesquisadores profissionais, que são aqueles que vão pesquisar, pessoal, justamente para ver o nosso passado, a nossa história. Por quê? Porque é muito importante que a gente saiba da nossa história para não repetir os mesmos erros no futuro, não é verdade? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Tá? E como é que esses pesquisadores, como eu disse, como é que eles vão atrás disso? Através das fontes históricas. Eu não falei que era importante você saber essa expressão? Então guarda, anota aí no seu caderno, tá? Porque isso vai cair, tenho certeza, na sua prova. E aí você vai lembrar de mim. Tranquilo? O que você tem que saber? Tudo que o homem produziu para conhecer o seu modo de vida, cultura e organização social, a gente chama de fontes históricas, tá? Então, por exemplo, nos homens das cavernas, né? Eles ainda não sabiam ler e escrever, então o que eles usavam? Desenhos chamados desenhos rupestres, que eles faziam desenhos, símbolos, né? Retratando os animais, os próprios homens, o dia a dia deles. Então a gente sabe, por exemplo, muito da época deles de acordo com os desenhos nas cavernas, que a gente chama de pinturas rupestres. É só um exemplo para que você saiba. Então, o conjunto dessas fontes históricas, por exemplo, quando as fotos começaram a surgir, isso geralmente eram fotos de pessoas, da sociedade, das ruas. Então, essas fotos ajudavam a retratar como é que as pessoas, por exemplo, se vestiam, o que elas comiam naquela época. Então, tudo funciona, né? Tudo que reconhece o seu modo de vida, a cultura, a organização social, a gente chama de fatos históricos. Viu que molezinha? É tranquilo. Então, olha aqui, ó, eu trouxe alguns exemplos para vocês, para facilitar. Por exemplo, documentos escritos, tá? Pode cair na sua prova, viu? Fica ligado. Então, livros, acordos entre os países, que, né, é sempre por escrito. Por exemplo, registros até financeiros, né? Isso é muito importante. Antigamente se analisava bastante isso. As cartas, ok, hoje em dia não muito, né? Mas até poucos anos atrás, ao longo da história, carta era o meio de comunicação oficial mais utilizado, antes da internet, óbvio. Né? As próprias reportagens da época também podem ser usadas. Mas não é só isso não, pessoal. Muitos monumentos grandes, as construções, instrumentos, né? Que de repente nas escavações o pessoal acha, as próprias roupas que se utilizavam antes, objetos que são deixados, dependendo da época que a gente está falando, tá? Os próprios depoimentos orais que vão passando de geração para geração, isso também é muito importante. Vestígios, fotografias, imagens. Então, pessoal, há muitos exemplos desses tipos de fontes históricas. Todos eles são muito importantes, tá? Coloquei aqui para vocês os principais que podem cair na sua prova. Por fim, pessoal, o que é importante que você saiba? O tema chamado identidade. Anota no seu caderno, não vai vacilar, tranquilo? O que você tem que saber? Que através da identidade, pessoal, a gente descobre quem fez, o lugar e a época, além da mensagem e também do motivo. Como assim, Heitor? Por exemplo, né, quando você descobre uma fotografia, né, antiga, você faz algumas perguntas. Primeiro delas, quem é que fez? Né? Segundo, essa foto está onde? Né? Está retratando que lugar? Né? De que época? Concorda comigo com uma foto de 1960 no mesmo lugar e outra foto de 2020? Ela está retratando coisas diferentes, não é verdade? Então, qual que é a mensagem? Por que aquela foto foi tirada, afinal de contas, né? A gente viu nas aulas de português, por exemplo, o que significa mensagem. Se você não sabe, dá uma olhada lá na nossa playlist, ok? É justamente na primeira aula e você já mata esse tema. E também o motivo. Ninguém faz nada sem motivo, pessoal. Então, se tem uma foto daquela época, é porque algum motivo foi feito, tá?
Agora, a grande pegadinha que vai cair na sua prova esse tema sempre cai isso. Olha, ele vai te perguntar: toda e qualquer fonte de pesquisa é uma fonte histórica? E você que já está atento vai falar: negativo, não, nem toda fonte de pesquisa é uma fonte histórica. Pô, Heitor, agora eu confundi. Não, fica tranquilo, você vai ver como é que é fácil. Por exemplo, uma fonte de pesquisa significa que é só um ponto de vista, pessoal, tá? Ou seja, uma interpretação da realidade. Então imagina que eu trabalho em determinado lugar e alguém pergunta para mim: olha, como é que é trabalhar naquele lugar? E de repente eu começo a falar mal, começo a falar que aquele lugar não presta, começo a falar que as pessoas não são boas. Isso seria uma fonte de pesquisa. Por quê? Só pesquisaram a mim. Agora, presta atenção. Imagina se fazem essa pergunta para todos os trabalhadores que estão lá. E todo mundo começa a falar: não, aquele lugar é muito bom, as pessoas são simpáticas, mas dos 100 pessoas só eu falei mal. Concorda comigo? Se eles quisessem ter uma ideia de como é aquele lugar para trabalhar e só falassem comigo, eles iam ter uma visão. Agora, se eles falassem com 100 pessoas e só eu falasse mal, o pessoal vai falar: pô, tá de sacanagem? 99 falaram bem, então aquele lugar é um lugar bom para se trabalhar. Então, o conjunto, pessoal, de pesquisa, a gente chama de retrato histórico. Então, fica ligado. Retrato histórico, pessoal, é o conjunto de várias fontes de pesquisa. Tá? Se a gente está falando apenas de fontes de pesquisa, é uma só. Agora, o conjunto delas, a gente chama de retrato histórico. Tá? Por que isso é importante, pessoal, a gente saber o nosso passado? Para a gente finalizar aqui, tá? Porque através de conhecer o nosso passado, a gente primeiro, a gente preserva, ou seja, a gente faz com que aquilo que aconteceu no passado não seja esquecido, tá? E segundo, a gente também valoriza o passado. Então imagina uma fotografia antiga, pessoal, né? A gente está preservando como que aquele lugar era antigamente e ao mesmo tempo a gente está valorizando aquele momento. A última definição que vai cair na sua prova, pessoal, dentro da questão de identidade é o seguinte: ele vai te perguntar o que são bens culturais. E esse aqui, pessoal, é molezinha, é muito fácil e tenho certeza que você vai acertar. Pessoal, identidade nada mais é do que bens culturais, né? Que ele vai te perguntar o que são bens culturais. O que você vai responder? Bom, bens culturais são toda produção humana, tá? Seja ela emocional, intelectual, material, ou seja ela algo feita através da arte, né, do coração, seja ela de forma um documento produzido, por exemplo, uma tese, seja ela o que for, seja ela um objeto, tá? Ou seja, não importa a origem, não importa de quando for. Ah, se for do passado não é válido? Não, sempre é válido. Então não importa a época, não importa aspecto, tá? Não precisa ser bonito ou feio. E não importa a natureza também, tá? Desde que ela propicie, pessoal, conhecimento e consciência do homem sobre si mesmo. Ou seja, se aquele objeto achado, tá? Ele está refletindo algo daquela época, reflete alguma coisa humana, tá? E sobre o modo de vida, de como aquelas pessoas estavam naquela época, isso significa bens culturais. Por isso, por exemplo, numa escavação, né? Acha um objeto qualquer lá, um vaso. Pô, aquele vaso é um bem cultural? É. Por quê? Porque é uma produção humana, ou seja, feita por um homem, tá? De forma material, nesse caso, por exemplo, do exemplo que eu estou dando, tá? Vamos supor que é um vaso de 100 anos atrás. Você sabe que é de 100 anos atrás, pô, mas é um vaso feio. Não importa, é um vaso, tá bom? Ou seja, aquele vaso que se acha, como é uma produção humana, que fala sobre aquela época, né, como se vivia há 100 anos atrás, por exemplo, a gente chama de bens culturais. Tranquilo? Pessoal, a gente encerra a nossa primeira aula por aqui. Obrigado por ter assistido. A segunda e a terceira aula vocês vão gostar bastante, é um tema muito legal, mas tem que assistir para ver, tá? Então continua aí, clica na playlist. Obrigado por assistir. Essa matéria, pessoal, você tem que passar na sua prova, tá? É fácil. Então vai anotando tudo no caderno, depois perto da sua prova você vai fazer o estudo dele, beleza? Curte, comenta aqui o que você está achando dessa aula e não esquece de se inscrever no canal porque ajuda bastante. Tranquilo? Obrigado por assistir essa aula e até o próximo vídeo. Forte abraço, tchau, tchau.